aqui é a Isabela e estamos começando mais um episódio de Pode Com Elas, um podcast feito por mulheres para mulheres. Hoje o papo vai ser sobre música, ensino e cotidiano artístico. E para essa conversa recebemos duas professoras da Escola de Música Vila Lobos e eu vou dar aqui o espaço para elas poderem se apresentar. Bem-vinda, meninas. Oi, olá, boa tarde. Já, boa tarde? Val Coutinho aqui. Sou professora de canto e também professora do curso de formação infantil, lá da Escola de Música. Sou cantora, sou atriz, né? Faço também musicais, já participei de trabalhos com audiovisual e tô nessa estrada aí, gente, que viver de cultura não é fácil, mas é lindo. Então é isso, tá? Olá, gente, boa tarde. Eu sou Hélida Lisboa, sou mestre em Educação Musical pelo UFRJ, sou bacharel em Canto Lírico também pela UFRJ, professora de Canto Lírico na Escola de Música Vila Lobos, de Fisiologia da Voz, Dicção e Pronúncia. Sou cantora, preparadora vocal de coros, enfim, faço algumas coisas. Então, gente, eu quero começar a conversa perguntando qual é a primeira lembrança de vocês com a música? Então, eu tenho uma primeira lembrança bem específica, porque eu sou evangélica e desde sempre, desde a infância, e minha mãe estava ensaiando uma música para cantar na igreja. E eu estava ouvindo, estava ruim, e eu fiquei atrás da parede, assim, rindo dela, né? Que criança má. E aí ela viu. Aí ela me puxou, assim, vem cá, você tá rindo de quê? Se eu tô rindo que tá errado. Ela, mas você saberia cantar por um acaso? Eu disse, sei cantar. Ela, pois vai cantar agora, porque ela fez no desafio, assim, não vai conseguir, eu vou, né, prevalecer. Só que eu peguei a música e cantei direitinho, porque tinha, na igreja até hoje se usa muito playback, só o instrumental da música. E eu cantei tudo certinho, afinadinho no tempo. Ué, você canta, então você vai cantar no culto de crianças. Nossa, E aí foi a primeira vez que eu cantei, eu tenho fotos. Me colocaram em cima do púlpito, o que não daria certo hoje. Mas, em cima do púlpito, do púlpito não, mentira, gente, que do púlpito. Em cima de uma cadeira para o púlpito não me cobrir. E eu cantei pela primeira vez, devia ter uns 5 anos por aí. A minha lembrança também é familiar também, é do meu pai, né, que já se foi. Eu tenho uma irmã gêmea, e aí meu pai sempre foi, tocava violão, e sempre gostou de todos os estilos musicais, rock, MPB, samba, tudo, tudo. E aí a gente é uma lembrança muito forte que eu tenho de uma música do Zé Ramalho, que a gente sentava, assim, em volta dele, e ele com o violão, que ele ainda fumava na época, né, o cigarro do lado da boca aqui, e eu, minha irmã sentadas, minha mãe do lado, e a gente fazendo coro pra música. Agora eu esqueci qual é o nome da música, mas é muito marcante, que eu ouço qualquer lugar que eu ouço essa música, eu fico assim: "Caramba, eu lembro dessa cena". Então, assim, é muita lembrança, assim, familiar, de cantar em casa. Então Eu acho que você já me contou essa história quando tocou a música. Aí com os olhinhos e o cheios olho enche d'água. d'água, eu falei: "Caramba, é uma Eu música me do". lembro de um dia, você não lembra a música, mas Sim. Só lembro sei que dessa ele tem um situação. corinho assim: "Oh, oh, 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 oh". 2 meninas de 5 anos fazendo um coro desse, assim, eu acho bem complexo Sim, sim, e a gente claro. fazendo, sabe, tem fita gravada e tal. E a fita desapareceu, né, mas Eu também ia tocar muito. Nem mas é tocar bem fitas, não. mas é assim. E vocês lembram quando perceberam que a música seria parte da vida profissional de vocês? Então, eu canto desde a infância, né, então com 10 anos, eu gravei, o primeiro disco de música evangélica, LP, porque temos idade, 10 anos. com 10 anos de idade. Aí, então assim, e foram 4 trabalhos, na verdade, com música evangélica. Para mim, desde sempre eu sabia que isso ia ser meu ganha-pão, de um jeito ou de outro. A minha grande decisão foi quando eu gravei o primeiro CD, né, o 4º trabalho, e eu me dei conta, assim: "Ó, eu tenho que tomar uma decisão, porque eu acho que não vai dar para viver disso. E o que que eu vou fazer como adulta no meu futuro?".
E foi aí que eu comecei a estudar música seriamente. Aí entrei na Vila, fiz o curso básico e depois fui para o técnico da UFRJ, fiz depois graduação, mestrado, mas desde sempre eu sabia, é isso, por essa história, né? Desde 10 anos de idade, com disco gravado, eu meio que não tinha um outro caminho. Na época eu estava casada e, assim, foi meu ex-esposo com meu cunhado e eu fazer prova, e a minha cunhada também, fazer prova para faculdade, não sei o quê. E todo mundo colocou as 2 opções, né, era normal no vestibular Ai, da época. E eu só coloquei música. Aí todo mundo: "Mas você não vai botar uma segunda opção, não sei o quê", "Não, eu não tenho outra segunda opção". E de fato é isso, assim, nunca tive segunda opção. no meu caso, foi tudo muito assim, acho que é o tempo de Deus, não adianta, a gente não consegue mudar, né. Então, eu me formei no segundo grau técnico de administração de empresas, e aí arrumei o primeiro emprego, me formei em 94. Primeiro emprego foi até na Copa do Mundo, né, que o Brasil foi campeão. E aí, eu fui trabalhar no SPC, aqui no centro, primeiro emprego e tal. Então sempre trabalhei nessa área. Mas a música estava sempre ali, tanto em casa quanto na igreja também. Eu sou católica e canto na igreja desde então. E e aí a música estava sempre ali, mas nunca foi pensado de ter ela como, modo de vida ou né, ser uma coisa principal de trabalho. Mas, né, depois de um longo tempo, de vários empregos e tal, em 2017, o meu pai veio a falecer, e aí, um belo dia eu estava na frente do computador e veio lá o pop, né, que é aquele Poput, sei lá o nome. E aí o Leandro: "Vamos fazer a prova do técnico? Vamos". Eu já tinha feito o básico, né, trabalhando incrível, eu era muito doida, saía da Barra, da Tijuca, pra vir pra Vila Lobos fazer o curso básico, um salto desse tamanho. Escritório tinha que ir de terno, Sim, só eu sim. mesmo. Chegava aqui totalmente, né, fora do padrão, todo mundo louco. E aí eu resolvi fazer o curso técnico, aí veio a graduação, aí veio de pensar em só trabalhar com ela. Aí, tipo, essa questão do meu pai ter morrido, e aí eu fiquei assim: "Gente, o que que eu tô fazendo aqui nesse escritório?". Parece que eu ouvi ele falando: "Minha filha, sai daí, vai viver de música". E aí, desde então. Vale pontuar, né, que ela não vai falar de si mesma, mas já a Val é uma diva. A Val tem uma Ai, voz para com que isso. eu brinco com ela que ela tem o efeito Val. Val quando canta é um negócio diferente. Então, Ai, ainda bem. de alguma forma ela ia cair na música também. Não tinha como não mergulhar nisso mais profundamente, É. né. Por isso, Depois assim, que o tempo passa, a gente realmente vê que não tinha como fugir. eu imagino que essa pressão devia vir desde sempre, né, de incentivar: "Não, tem É, que fazer faculdade, tem que não sei o quê", porque sim, é isso, assim, não tinha sim. sentido você no escritório, Vou amiga. ficar calculadora, cheque, não. Não faz sentido. Agora eu quero falar um pouco sobre o papel de vocês na Escola de Música Vila Lobos e eu queria saber o que significa, poder dar aula numa instituição tão respeitada como a escola. Assim, vou, falar um pouco, porque quando eu era pequena, eu e minha irmã, acho que foram alguns momentos que meu pai falou isso, que ele queria muito que a gente fizesse música. "Ah, eu queria que no caso a Valbiana fizesse violino e a Valbilene fizesse piano". Mas foi só ali, né, aquela conversa ali, e a gente mora né, eu sou de Nova Iguaçu, então assim, a gente que mora na Baixada, não que quem more mais perto, quem mora aqui para o centro, também não aconteça, mas assim, quem mora longe do foco de educação, de estudo, de cultura, se você tem que pensar 10 vezes para fazer qualquer coisa. Então, às vezes, você ficava naquela: "Pô, longe pra caramba, pegar o ônibus, sair de casa". E aí você vai deixando para trás, vai esmorecendo e acaba, então tem que ter muito força de vontade, tipo, pra eu estar aqui às 9 eu tenho que sair de casa, 5h50 e chegar aqui com essa cara, sabe, e não ficar de mimimi: "Ah, pô, moro longe, não vou fazer". Não, vamos embora. Então eu acho que, essa questão é muito forte para mim, e a escola sempre teve esse nome forte. E aí dar aula numa escola que eu estudei, que eu me formei no curso técnico, fiz o curso básico e
com referências que eu cheguei a ver algumas pessoas lá que já tinham nome e tal, e tem até hoje, então é forte, forte. Eu acho, tem isso de o nome da escola pesa muito no currículo. E eu acho muito interessante, assim, eu tenho outras coisas no currículo que são interessantes, são importantes, mas quando bate, assim, professora da Escola de Música Vila Lobos, vira isso. É. Vamos dizer, ela é professora da Escola de Música Vila Lobos. Olha, Exatamente. Não importa ser, não é mestre pelo FRJ. Não, não vale nada. Ser professora da Escola de Música Vila Lobos É. e é isso, né? Então é uma escola realmente reconhecida e particularmente é uma escola, pela qual eu tenho muito amor, assim, eu amo trabalhar, eu amo estar, o clima é muito bom, Sim, né, então é sim. para além do nome, mas acho que é o todo. É a questão, por exemplo, de um curso técnico que é gratuito, de um curso de formação musical das crianças que é Sim. gratuito. Tudo isso tem uma força, inclusive de inclusão, de democratização, que é muito legal. Então eu Sim. tenho muito orgulho sim de trabalhar nessa escola onde eu estudei também, É. então isso tem um peso especial, e por toda a tradição da escola e tudo que ela representa. E existe algum momento em sala de aula que marcou vocês emocionalmente? Hum, tem tantos, né. É difícil dizer. Nossa. Eu vou dizer umas, assim, que tem a ver comigo, assim, como cantora. Quando, eu fiz o curso técnico, algumas questões vocais eram muito ainda, né, distantes pra mim, pra minha cabeça, né. Eu ouvia aquilo e falei: "Gente, como assim?". E a primeira vez que eu consegui alcançar uma nota em uma textura vocal, que a gente chama de belting, olha, eu e a professora eu e Suzana, a nossa diva também, que é a nossa Uhum, companheira lá de maravilhosa. trabalho, foi minha professora inclusive, a gente caiu no choro. Por quê? Porque, tipo, você canta várias músicas e você sempre tem algum: "Ah, isso aqui que eu não consigo". E você passar daquilo ali, e hoje você conseguir fazer isso até assoviando, sabe, assim, bem dizer. Então, assim, foi pra mim foi forte, de eu conseguir ultrapassar a barreira de uma questão vocal que eu tinha limitação. E É, eu acho que foi isso. a gente tem essas histórias como aluno na nossa construção, né, de um dia que dá o clique, no canto lírico tem muito isso também. Ainda mais eu que vinha de canto popular, música evangélica, o padrão é tão distante, tão diferente. Então sim, tem essas aulas de clique que No são super é. importantes. E como professora, tem uma situação que me marcou muito de uma criança. Era um ensaio de coral, eu fazia preparação vocal, até o José Assunção era o Hum. regente, é professor lá da escola também. E de repente o menino sai chorando, mas chorando copiosamente da sala e sai correndo. Aí eu imediatamente o Zé estava regendo, assim: "Vou lá ver o que aconteceu". E ele chorava e não conseguia falar. Aí ele uma hora de tanto eu insistir, ele conseguiu dizer: "Não faz diferença. Se eu canto ou se eu não canto, não faz diferença". Aí eu tive que explicar para ele qual era o sentido do canto coral, que todo mundo era importante, tal. Só que depois eu fui entender, a história dele é uma história muito pesada, Hum. história de uma vida familiar muito conturbada, tal. Então para ele, Estar a ali. estar ali era muito importante e ser ouvido era muito Hum. importante. Então se tornou uma história que na hora foi muito engraçada, né. Eu queria: "Se eu canto ou se eu não canto, não faz". É É, engraçadíssimo, e mas você tem que se depois controlar, mas o depois, quando eu ouvi a história dele, ficou muito tocante, muito sim. forte. E como vocês enxergam o papel da música na transformação de vida, assim, de uma pessoa? Ai, fala primeiro, né. Nossa, eu acho a música definitiva, definitiva na questão da cognição, na questão da disciplina. Então você tem, por exemplo, essa garotadinha que faz a formação musical, a maioria não vai ser músico, mas está ali treinando concentração, a disciplina do estudo, porque nenhum instrumento vem de graça. Então, exige trabalho, exige tempo dedicado. Isso te ensina muita coisa para a vida. Então, a gente tem muito aluno que vai virar médico,
dentista, que vai seguir profissões que são bastante interessantes, porque tem também essa coisa ensinada desde sempre, essa base que é para a vida. Além de socializar, nossa, é muita coisa. Música é um universo muito rico. Sim. Além eu já trabalhei em projeto também, trabalhei uma que me marcou muito, no Nós do Morro. E quando você vê jovens de projeto, eh, começando a trabalhar com música, assim, e eles ficam: "Gente, como assim, professora?" Aí chegam sem disciplina, até postura, sabe, o jeito de falar com os outros, o jeito de olhar, e você vê que em um mês aquele jovem, aquela pessoa se transforma em outra. Eu acho que a música faz muito isso, não só com jovem, mas com adulto, com idoso, com criancinha. E aqui na escola, a mesma coisa, a gente vê as crianças chegando, mesmo com aquela agitação, que eu trabalho no curso de formação, e você vê aquela agitação, e vamos lá, vamos fazer a música, e perguntam: "Professora, a gente vai fazer 2 vozes? Professora, quando é que vamos dividir voz?" Sabe? Aí você fica: "Gente, eles estão empolgados". Então eu acho que é uma coisa muito legal você ver como se transformam, né. Entram totalmente aleatoriamente, assim: "Ah, veio por quê?" "Ah, que eu gosto de instrumento, eu gosto de flautinha, eu gosto minha mãe falou". Aí chega numa hora perguntando sobre segunda voz, sobre, sabe, eu acho que a postura, o jeito de falar, o jeito de enxergar as coisas. A música transforma muita, muito, muito, muita pessoa. Muito bonito isso. Agora eu queria falar sobre como é ser mulher na música, né, entrar nesse assunto, que eu acho que é bem importante. E eu queria saber como foi construir a carreira musical de vocês sendo mulheres. Vocês sentem que, já passaram por algum tipo de subestimação profissional, que teve algum desafio por conta de ser mulher, dentro desse contexto musical? Eu não sei se Val vai concordar comigo, mas eu acho que no canto a gente não enfrenta tanto É. isso. Agora, tem nichos complicados, regência, por exemplo. Regência orquestral, nossa, são pouquíssimas mulheres Uhum. regendo orquestra. E sim, enfrentam preconceito. Tipo, para falar com seus músicos, né, os músicos da orquestra, às vezes não são ouvidas, ou tem que impor um padrão de mais uma postura mais rígida, mesmo sem terem esse padrão na vida, porque senão não serão ouvidas e atendidas, e muitas vezes por ser mulher. Então, Sim. compositoras, se você olhar a história da música, e falando de música erudita, que é a minha área, são pouquíssimas compositoras. Então acho que tem nichos. No caso do canto não, tem muitas cantoras e eu particularmente nunca senti isso, não sei você, Val. É, às vezes eu já no início, quando eu comecei a cantar até na igreja, eu já senti tipo uma cobrança, assim: "Ah, não, vocês são meninas", né, que eu tinha uma banda na igreja, eu e minha irmã vocalistas, "vocês têm que ficar na frente, vocês têm que cantar, vocês têm que aparecer", apesar dos meninos também, alguns cantarem. "Mas vocês têm que aparecer, vocês são mulheres, mulheres para cantar chama mais atenção", então tinha essa questão. E, nessa questão que você falou agora de regentes e tal, eu também sou atriz, então eu fiz 2 musicais, assim, fiz alguns, mas esses 2 que me marcaram muito, A Cor Púrpura, que praticamente é um musical sobre mulheres fortes e independentes e lutadoras e guerreiras, sofredoras, que protagonismo delas, e o último foi Mudança de Hábito. E assim, eu fiquei muito feliz, porque a nossa produtora musical era uma mulher, a Laura Visconti, maravilhosa, então ela chegava: "Gente, esse musical é pra nós". Nós éramos as freiras, né, não sei se vocês já viram esse musical, foi ano passado. Então assim, o elenco basicamente, de mais mulheres, porque o núcleo das filhas era muito grande, e aí quando nós ensaiávamos, ela falava isso: "Gente, a peça é sobre nós, sobre mulheres, então vamos lá". Então na hora do vocal, ela puxava a gente pra protagonismo é de vocês. E a gente ser conduzida por ela era maravilhoso, porque ela era uma troca que era totalmente, né, como dizer, tá na pele, né. Eu tô na sua pele, eu sei o que que você tá passando. Então imagina ela, o que que ela passou ali, pra estar ali, ela tá em vários projetos maravilhosos, mas, tipo, é uma das poucas, assim. Eu não vejo muitas mulheres na frente de produções, de regência, de direção, teatral, musical. A gente não vê muito.
Então, eu acho Até na que orquestra, né? até Você em não vê tantas orquestras, mulheres a em orquestra, orquestra. até desses musicais, assim, você olha, você pode contar no dedo quantas mulheres tem. Então, eu acho que a música em geral, canto, eu acho que o canto É exceção. é uma exceção, pela questão que, né, que muitos dizem, e acho que isso é uma coisa. O canto feminino é uma coisa assim, que vem de histórias de folclore, medievais, histórias antigas, que o canto feminino é aquele canto da pureza, da força da mulher, aquela Da coisa, sedução. de alguma forma. sedução, aquela coisa inteira. Mas eu acho que os outros nichos, como ela disse, eu acho que isso tem que abrir mais. Bateristas, mulheres baixistas, sabe? Eu Uhum. vejo lá que a guitarra do Michael Jackson era uma mulher, a guitarrista dele depois do. Pô, sabe? Aí você vê poucas mulheres nesses instrumentos. Então, quando eu vejo, eu fico fascinada. Ai, até que foi uma baterista, uma baixista, sabe? Então, acho que. Então vocês acham que, tipo, a deu uma mudada, deu uma evoluída, Deu. mas ainda não o Não, suficiente em certos em certos nichos nichos, né? precisa. Sim. Assim, não é que precisa, tem que fazer. Não, mas eu acho que assim, eu posso. Ah, não. Eu, por exemplo, né, às vezes na igreja o baterista faltava, eu ia lá só pra dar uma ajuda. Cara, sai daí, bateria pra você não, pra homem, sai daí. Às Que vezes eu ouvi, absurdo, né? eu, oxe, como assim? Sabe? Dentro da igreja. Então, assim, imagina fora. Até de ver uma mulher, baixista, já vi. E a mulher lá, e ela meter bronca no. Então, assim, tem isso ainda. Mas a gente finge que não vê e faz e, né? E Sim. vambora. Vocês são professores de canto, certo? Sim. Na turma de vocês percebem mais meninos ou meninas? Meninas, né? Mais meninas. Sim. Né? Até na hora da prova lá do curso, né? Você vê que tem. Eu tô fazendo aqui um Nossa. passadão para ter certeza, Não, né? mas assim, eu tenho. No caso, eu tava com 3 alunos. De 9, 3 eram homens, o restante mulheres. Sim, sim. É curioso isso, porque quando eu também fui aluna da escola de música, na minha aula de piano também eram só meninas. Só meninas. O piano também é um instrumento mais democrático. aham. Tem muitas pianistas Tem. boas, inclusive, muito É. boas. Mas se você pensar assim nos grandes, né, Nelson Freire, não sei o quê, também você vai ter mais nomes masculinos, que não quer dizer que você não tenha grandes pianistas mulheres. Sim. Mas aí é questão, enfim. De ter espaço pra crescer também, Exatamente, né? exatamente. Porque também não é culpa, às vezes, da mulher de não ter o suficiente, é porque não tem espaço pra crescer. Sim. Eu queria também saber de vocês, o que vocês acham que o que muda na vida de uma pessoa que convive com a música todo dia? Tipo, uma pessoa que convive e tá ali no ambiente da escola, por exemplo, assim. Vocês acham que muda o que na vida da pessoa? Sensibilidade, né? Eu acho que quando você trabalha. Porque música é igual matemática, né? Você tem que ficar atento o tempo todo. Então, eu acho que a atenção não se resume à sala de aula ou ao que ela está cantando, ou está tocando, lendo ali a partitura. Isso acaba sendo para a vida dela. Postura, sensibilidade, acho que até o pensamento, fica Disciplina. disciplina, de ter momentos para cada coisa, porque sabe que se for pra fazer tudo de uma vez ou não pegar para fazer, não vai dar certo. Vai ficar no mesmo lugar, não vai sair do lugar. Então, eu acho que sensibilidade, disciplina, postura. Isso para todos. E eu acho que, assim, para quem é profissional, que passa o É. dia todo, muda algumas coisas. Se a gente não tentar desligar o automático, a gente desliga. Mas, às vezes, por exemplo, se eu ouço uma voz, já é automático, eu vou Ai, gente, destrinchando. barzinho, fazer o que lá no barzinho? Eu vou curtir Você ou vou vai. ficar Ai, assim? meu Deus, esse modo de fonação. Desafiador. Ai, Jesus, essa ressonância. Às vezes, você não desliga. No fim do dia, por exemplo, de trabalho, eu não escuto música. Também. Não quero escutar música. Nem cantar eu Eu quero. faço qualquer coisa, mas não põe música. Não põe. Porque aí você tá realmente sério? você tá saturado. Então são sério. coisas da vida profissional. O que não quer dizer assim, na folga eu faço música, tranquilo, prazer, tal, mas depois de um dia inteiro, não. Gente, Então acho que muda um pouco essas muda relações, sim. né? A pessoa vai fazer uma festa, vai ter karaokê, eu já fico assim, ó, vai até.
Não, outra coisa, assim, eu fazia até aqui no centro um espaço que eu vinha para tirar uma soneca, né, no meio do dia. Aí a pessoa vinha toda delicadinha: "Olha, eu tenho aqui essa seleção de músicas para a senhora escolher". Assim: "Não, deixa a minha soneca sem música". Porque não, a sua maneira de ouvir música também é diferente. Hum. Então eles começam lá com aqueles com aqueles Aham. acordes, aí você começa a pensar: "Esse é um não sei o que, não sei o quê". Ai, não, não. Cara, é uma outra relação. Sim. Ou então: "Ai, que música ruim", ou que, né, "Ih, tá desafinado". Então muda um pouco nesse sentido, tanto que o repertório que a gente gosta é, de repente, diferente do repertório que a maioria das pessoas curtem, Sim. enfim. "Ah, você nunca ouviu isso?" "Não." "Você não ouve rádio?" Não. "Não." Mas eu consigo imaginar mesmo que deve uma hora, saturar um pouco, ficar o dia inteiro, porque é seu trabalho também. É Sim. bom, você gosta, mas também Uhum. quando chega no final do dia você também quer desligar um pouco a mente Sim, disso. sim. Eu entendo, eu entendo. Eh, mas eu queria saber se, tipo, vocês conseguem lembrar de algo que algum aluno de vocês já falou pra vocês, algum aluno da escola, assim, que marcou, uma coisa especial que tenha marcado vocês, assim, como professor, assim, vocês sentiram: "Ah, Recentemente aconteceu de um aluno fazer uma postagem no na internet e tal, e falando da importância, né, que o meu trabalho teve. Ele hoje está estudando na Alemanha e foi uma Sim, uma postagem tão carinhosa, assim, de reconhecer essa base e tal, que me emocionou muito, assim. E algumas vezes isso acontece, assim, nem todo mundo volta para agradecer, né, é, mas tem uma galera que volta. E aí você perceber que você construiu alguma coisa na vida de alguém, para o futuro de alguém, que você teve uma importância, isso é muito legal. sim. Teve uma recente, né, eu dava aula no curso básico para três alunos, era até online, na época da pandemia e tal. E aí elas fizeram prova para o curso técnico em 23, se eu não me engano, e passaram. E aí fala: "Val, graças a você, poxa, obrigada, você conduziu a gente conseguiu passar". E quando eu dava aula de teoria, também online, 3 alunos, um de violão, eles estão aí na escola, nos grupos, como é que a gente chama? Conjunto, né, os Uhum. conjuntos. Um aluno de violão, um de bateria e um de baixo, contrabaixo, ele teve que sair. Os 3 também. Dei aula online de teoria musical e eles passaram para o técnico e quando me viram na escola, todo mundo voltou, foram me agradecer. Então, assim, eu achei, poxa, que bom você fazer parte da história, né, de uma pessoa que tá que tem um plano de vida e você tá dentro daquele caminho. Então, entre outros momentos, né, porque se for falar todo É, mundo, tem alguém: "Ah, muita nem falou de coisa. mim", então. Mas Eu tem muita coisa é, assim. eu já nossa, tô com mais de 20 anos de sala de aula. Val também teve bastante tempo É, de sala de aula. Então, são muitas histórias e a gente acaba criando essa relação com o sim, aluno de muito carinho, muito amor. Então quando volta, assim, para agradecer, faz toda a diferença pra gente. é, eu sinto que os professores, assim, são muito importantes, na vida dos alunos, isso é óbvio. Eu mesma, quando passei na escola, tive um professor, Rafael, que me marcou muito. Até hoje eu tenho a última mensagem que ele me mandou quando eu parei de fazer as aulas. E eu queria aproveitar, isso, como eu perguntei, algo que vocês já escutaram de alguns alunos, eu quero saber quem inspirou vocês. Ah, se vocês conseguem pensar em uma pessoa que inspirou vocês nessa caminhada, assim, uma pessoa que marcou, um professor ou até um cantor, marcou essa trajetória de vocês. cantora, pra mim, Elis Regina. Pra mim é uma referência enorme de voz e técnica e expressão. Então, uma cantora que me marca muito até hoje, eu ouço e vejo vídeos dela, fico e dou de exemplo para alunos também verem: "Olha, expressão corporal, não é só abrir a boca e cantar". Então eu tenho ela muito como um exemplo. Mas assim, acho que professor, eu não vou dizer um nome só porque acho que é um conjunto de pessoas, assim. Pra ninguém ficar chateado, não vou falar o nome de ninguém, mas eles sabem. Mas a referência como cantora eu tenho Elis Regina, com certeza.
A gente vai criando algumas referências ao longo da vida, né. Bom, professores primeiro. Tem 3 professores que foram divisores de água na minha vida, assim. Eh, a o primeiro, assim, foi o Jorge, na verdade 4. Um que não tem nada a ver com música, que foi o Jorge Roberto Maia, que, nossa, mudou minha visão de mundo no segundo grau. Na música, Jorge Armando Nunes, que foi um professor que me abraçou no curso técnico e me fez acreditar que eu podia. Aí na graduação, a Verusca Maniardi, que foi a minha professora de canto na faculdade e, nossa, não tenho palavras para falar dessa mulher. Saudosa, né, não está mais entre a gente, mas uma figura definitiva para mim. E depois a Zezé Chevitarese foi minha orientadora no mestrado e com quem eu aprendi muito também na graduação, de como construir preparação vocal de coro. Nossa, foi outra figura de referência. Cantores, assim, eu vou citar 2 cantores evangélicos, porque na minha formação ali de adolescente, eu precisava dessas referências e eles foram muito fortes para mim, que foi Cristina Mel e Alex Gonzaga. Para mim, naquele momento eu precisava dessa base e eles foram essa base. E tem muitos outros, mas acho que essas figuras eu preciso citar. Cristina Mel, super conhecida. Até hoje eu me pego, É. assim, quando eu canto música popular na igreja, eu me pego ali com um fraseado de Cristina Mel e Alex Gonzaga, não escapo. Cristina Mel. Legal. Pô. E pra gente poder finalizar o episódio de hoje, eu queria muito que vocês dessem algum conselho para mulheres que querem seguir o mesmo caminho que vocês. Ai, gente. Estuda, estuda, estuda. Estuda, Deus estuda. me livre, canto lírico é um negócio muito diferente da nossa realidade. Aqui pensando em Brasil, né, a gente tem pouco acesso. Ou você mergulha ou então vai fazer outra coisa, porque você precisa criar referência ainda, construir um padrão totalmente diferente. Estuda, estuda, estuda. E música como um todo é isso. Não tem É. jeito. Eu acho que estudar e não desistir nas adversidades, né? Às vezes desanima, não consigo sair do lugar, ou não estou evoluindo como eu queria. Então, eu acho que não desistir, estudar muito, mas também não desistir, não ter desânimo, né? Preguiça, não tenha preguiça. E não deixar que as questões que fazem você chegar àquele lugar te tirem do eixo. Assim, eu posso te falar uma coisa: se você ficar 1 hora no engarrafamento, você chega na escola como? Para estudar. Senhor, sabe? Não posso. Vamos lá, tem que enfrentar. Acordar, 4h pouca da manhã, ter faculdade, tem que pegar. Quando eu estudava no CBM, eu acordava às 4 horas para pegar 7h30. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu sou muito doida, mas então, assim, é não desistir e estudar. Então, não deixar que as adversidades, as dificuldades façam você desistir. Muito obrigada, gente. Eu queria também deixar um espacinho para vocês poderem falar de algum projeto de vocês. Bom, primeiro agradecer, foi muito legal participar, obrigada. Bom, deixar meu Instagram, @LDaLisboa. Eu agora tenho 2 recitais que devem pintar por aí, mas não tenho data. O meu amigo, irmão Edilson Leal, pianista. Mas assim, se entrar lá no meu Instagram, assim que a gente tiver as datas, e aí vamos divulgar. Então, projeto, assim, eu tenho um projeto que tá para sair, eu não posso falar que, né, a gente assina lá o termo de confidencialidade, né, mas é um projeto legal que vocês vão ver, só vou falar, vão ver nas telonas, mas daqui a um tempo a gente vai poder divulgar, mas não posso falar agora. Adoro! Também eu tenho um projeto, né, de além de trabalhar em musical, eu queria muito continuar nessa vibe de audiovisual, então, assim, quero me especializar em interpretação, tô correndo atrás disso, né, pra gente poder mudar um pouco também os nichos, né, os lugares, né, música e eu acho que a atuação é uma coisa que eu tô querendo, pegar com os dentes, assim, com unhas e dentes. E o meu Instagram é @sou, SOU, _Val, com 2 L's, Coutinho, tudo junto, tá?
@sou_valcoutinho. Você vê que teve um negocinho de ombro pra falar, né? Tem que ter uma É. técnica. Sou, maravilhosa. Adoro. Então, galera, vamos para a Escola de Música Vila Lobos. Eu dou aula de canto lírico no curso técnico profissionalizante da escola. E vou te dizer, o curso é muito bom. Eu sou suspeita, mas o curso é muito bom e a escola é muito boa. Então, venha! Venham estudar com a gente, canto popular também, estamos lá. Curso de formação musical para as crianças. E assim, procurem escola, procurem informações. A gente já está no mês de maio, né? Daqui a pouco chega meio de ano, tem inscrição para curso básico, final do ano, inscrição para o técnico, inscrição para o curso de formação. Então, venham para a Escola de Música Vila Lobos. A gente quer voltar a encher mais ainda aquela escola. Ver muito barulho, muita gente falando, cantando, e instrumento, e é isso. Venham, gente, música faz bem para a alma. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Pode Com Elas e até semana que vem.